Hoje é quarta, 2 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo joga amanhã contra a equipe do Madureira às 18 horas no estádio Newton Santos. E se a gente parar para analisar o trabalho do Anderson Moreira, ele é um técnico que não costuma fazer muitas alterações. Porém, o campeonato carioca tem servido como um laboratório e o próprio treinador botafoguense chegou a comentar isso na última entrevista coletiva após a vitória do Glorioso por 2-0 em cima do Bangu. Amanhã é um outro jogo em que o Botafogo, um time grande, enfrentará uma equipe de menor investimento. E na minha humilde opinião, o que deveria acontecer? O Botafogo precisaria de algumas saídas ali, de algumas alterações e de alguns testes. Hoje será a última atividade, será realizada no estádio Newton Santos e possivelmente dentro do nosso Noite Alvinegra, nós já teremos ali o provável Botafogo para enfrentar a equipe do Madureira, o adversário do Glorioso na peleja de amanhã. Madureira tem uma vitória e uma derrota no Campeonato Estadual, venceu o Resende na estreia por 1-0 e perdeu para o Fluminense pelo mesmo placar. E o Botafogo, nesta última atividade, o técnico Anderson Moreira vai treinar ali algumas variações. Eu, Thiago Franklin, faria modificações e algumas bem interessantes para esse jogo. Quais alterações você faria, TF? Manteria, claro, o Gatito Fernandes, entrando naquilo que eu falei com vocês ontem dentro do nosso giro de notícias. O goleiro poderá fazer até 15 partidas no Campeonato Carioca e eu acho interessante que ele entre no Campeonato Brasileiro com bastante rodagem, com muitos jogos. E o Campeonato Estadual servirá para isso. Então não tiraria o Gatito em hipótese alguma, ele jogaria todos os jogos, a não ser que ele tivesse ali com alguma possibilidade de lesão, teria que ser poupado em uma peleja para não ter ali um desgaste muscular muito acentuado, então desta maneira eu pouparia o Gatito. Caso contrário, o goleiro ficaria ali às 15 partidas como titular do Botafogo. Daniel Borges, que deu um passe para o último jogo, eu deixaria ele atuando esse jogo contra o Madureira para ele ter uma segunda partida consecutiva, e depois colocaria no jogo de domingo do Botafogo, de segunda-feira contra o Nova Iguaçu, colocaria o Vitor Marinho para ele estrear com a equipe de cima do Botafogo e até mesmo para testar esse jogador. Por quê? A lateral direita é uma posição que depois da contusão do Rafael tem que ser avaliada. Como assim avaliada, TF? Se esses dois jogadores eles derem conta do recado, tanto Daniel Borges quanto o Vitor Marinho, você tem ali a tranquilidade. O Rafael deve voltar ali para junho, julho, claro, daqui a 5, 6 meses é a possibilidade da volta do lateral direito, que seria o titular na temporada, se não fosse a contusão que aconteceu na estreia contra o Boa Vista. Você tendo ali dois jogadores confiáveis, não tem a necessidade de buscar outro atleta no mercado, e aí depois com a volta do Rafael você teria 4 laterais pela direita. Você tendo Marinho e o Daniel Borges dando conta do recado, tudo bem. Para saber se o Vitor Marinho daria ou não conta do recado, seria interessante esse atleta jogar. Lembrando que no jogo na próxima semana, depois do jogo contra a equipe do Nova Iguaçu, o Botafogo terá um clássico contra o Fluminense. Então é interessante o Botafogo já começar a rodar o elenco para estar com a força máxima nos dois clássicos contra Fluminense, em primeiro lugar, depois contra o Vasco da Gama. É interessante o Botafogo colocar nos clássicos o que tem de melhor, até mesmo por ser um teste muito mais valioso, até em relação à parte tática, à parte de desempenho dos jogadores. Indo para a zaga, manteria o Canu nesses dois jogos, até mesmo pelo Botafogo hoje ter um déficit em relação ao elenco, pela contusão do Klaus, mas eu tiraria o Carly, já que seriam jogos sucessivos, o Carly tem que estar pronto visando o jogo contra o Fluminense, colocaria o Lucas Mezenga. Na lateral esquerda, eu testaria tanto o Hugo e também o Jonathan nessas duas partidas. Cada uma, eu colocaria um dos laterais para eles serem os titulares no setor. Ali por dentro, como volantes, eu manteria o Breno em mais uma partida, testaria o Barreto também para ver como que esse jogador está fisicamente, até mesmo para dar uma rodagem maior, testaria o Kaique, que ainda não teve oportunidades, e até mesmo, vendo as situações ali do Guilherme Liberato, levaria esse menino para o banco em alguma partida para ele ganhar também uma rodagem. Ali pelas extremas, você ainda não colocou o Ronald começando um jogo, colocaria o Ronald para o início de uma peleja também, para ele ter uma oportunidade. Como o Vitinho teve a sua chance no último jogo, eu tentaria novamente o Vitinho tendo o segundo jogo consecutivo. O Luiz Fernando, todo mundo sabe que ele pode dar e o que ele não pode. Eu testaria novamente o Vitinho para ele ganhar mais uma rodagem. No comando de ataque, eu faria o teste.
Matheus Nascimento junto ao Herisson. Seria interessante o Botafogo ter uma nova saída tática, saindo um pouquinho, né, de jogador armador, fazendo o papel de segundo atacante, como é o caso do Chay e foi o caso do Juninho na estreia do Campeonato Carioca e no segundo jogo o Felipe Ferreira. Você teria ali uma dupla de ataque, realmente dois atacantes jogando. E o Matheus Nascimento, quando pode jogar de segundo atacante, ele foge do embate, da pancada do zagueiro e ele conseguiria ter mais oportunidades. Eu faria algumas alterações nesses dois próximos jogos do Botafogo. Sairia do meio comum, né? Sairia do time que tem atuado sempre, manter aquele básico, não. O time terá várias alterações e contratações para o Campeonato Brasileiro. Você não está montando um time titular visando a competição nacional. Ainda é fase de testes. Eu acho que testar contra times pequenos é a melhor coisa que você pode fazer. Porque se o jogador não conseguir performar contra times pequenos, aí você tem que ficar ali com uma pulguinha atrás da orelha. É isso, gente. Giro de notícias no ar, abertura um pouco mais longa. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque o canal do TF nesse mês tem aquela meta marota. Dá pra chegar a 160 mil? Conto com vocês, é só a galera ir aqui, fazer aquela inscrição, verificar se vocês são ou não inscritos aqui no canal para ajudarem esse careca que vos fala. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Hoje, novamente, nós teremos aquele sacrilégio. Quem gosta de ver futebol, quem está analisando os outros adversários do Botafogo, certamente nós iremos ver as partidas que acontecerão através do pay-per-view do Campeonato Carioca ou a partida que acontecerá na Rede Record. A gente já fica com aquela situação, será que o pay-per-view vai funcionar? E pelo que tem sido falado e até mesmo pelo que a Record fez ontem, ela usou um programa que ela tem bastante audiência, que é o Balanço Geral, usou a Milena Ceribelli, que é a apresentadora dos jogos do Campeonato Carioca, e fez uma cobrança bem forte em relação à Sport Views e a Sport View, né, sem plural, e a Ferg em relação às transmissões. No último final de semana, eu nem cheguei a comentar isso, no domingo foi divulgada uma nota da Ferg em relação ao jogo do Vasco e Boa Vista, onde a Claro, que eu tenho até aqui na minha casa, Claro TV, ela não passou o jogo do Vasco da Gama contra o Boa Vista, pelo menos o início da partida. Segundo foi colocado pela Ferg na nota, a Claro esqueceu de colocar o jogo. Pelo menos quando eu tenho o PFC aqui em casa, nunca aconteceu isso, de esquecer de colocar o jogo. Foi assim algo trágico. E pelo que tem sido falado nos bastidores, esta rodada será a rodada de fogo para a Sport View. Se acontecer ou acontecerem problemas nos jogos que serão transmitidos, qualquer falha, queda de sinal ou a transmissão com imagem ruim e etc., não duvido e não descarto pelo que tem sido falado que seja a última rodada com esta empresa gerando as imagens do Campeonato Carioca. Porque a Record está tendo seu nome ali colocado em xeque, você está tendo ali reclamações de clientes, com certeza muitas pessoas vão entrar ali em PROCON ou juizado de pequenas causas reclamando, e as reclamações elas geram o quê? Prejuízo. Porque se alguém ganhar um processo, vai dar o quê? Um prejuízo para a Ferg, para a Sport View e até mesmo para a Record. Essa rodada será a rodada de fogo. Então, é aquele recado que eu passo para quem tem o pay-per-view do Campeonato Carioca, para quem paga por esse serviço, como eu estou pagando. Se acontecer algum problema, reclamem, porque ainda dá tempo de, sei lá, de trocar, de colocar em alguma outra possibilidade. O Campeonato Paulista é um exemplo maravilhoso de como você pode vender bem o produto. Você tem transmissão na TV aberta, na Record, você tem ali na HBO Plus, você tem os jogos, você tem a TNT Sports passando jogos, você tem jogos no YouTube, você tem jogos no PF, você tem jogos em várias plataformas. Se acontecer algum problema em algum dos jogos que você estiver vendo, reclame. É a chance de uma mudança. O jogo de amanhã vai ser o primeiro jogo do Botafogo que eu vou ver em casa, né? Porque não vou ao estádio Newton Santos, então vai ser a primeira partida que eu não estarei no estádio. Então eu espero que a gente não tenha nenhum problema para ver o jogo entre Botafogo e Madureira. É isso, galera, mais um Giro de Notícias chega ao fim, ali por volta de 2 da tarde, um pouquinho mais tarde hoje, 2 horas, porque eu vou levar a Filozinha para fazer a castração dela, então vou chegar um pouquinho mais tarde em casa. Vamos torcer para que dê tudo certinho para a Filozinha e depois ali eu chego em casa, gravo o conteúdo aqui para vocês por volta das 14 horas. E mais tarde, claro, sempre encerrando o nosso dia, o nosso Noite Alvinegra. Um beijo, tchau, tchau, fui, fogo neles, valeu, tamo juntos. E de que ano é essa camisa? Sempre aquela pergunta, assim, de vez em quando eu jogo umas perguntas aleatórias. De que ano é essa camisa do Fogão aqui, galera? Tamo juntos, valeu.